Agora na Band FM, Universo Diverso, com Luciana Neri. Memoráveis. Desta vez vamos conversar com a professora Rosália Celestina Santana Araújo. Dona Rosália tem 93 anos e a gente vai ter o prazer e a alegria de contar um pouco dessa vida tão rica. Dona Rosália, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de participar dessa série. Vamos começar com a sua infância, O que a senhora tem de memórias dessa infância? Foi em Livramento que a senhora nasceu, né? Nasci em Livramento, Nossa Senhora, em 3 de setembro de 1929. Até os 9 anos eu passei em Livramento. As brincadeiras próprias da criança daquela época realmente era o brincar de picula, todas aquelas brincadeiras próprias mesmo da idade. E frequentei durante um ano a escola particular de Dona Tina, que era a única professora que existia na época. E a senhora era boa aluna? Devia ser. Bom, eu saí com 9 anos de lá, de Livramento, era chamada ainda primeiro ano, lendo o primeiro livro, mas lia perfeitamente e sabendo o que estava lendo. E depois de Livramento, a senhora saiu para estudar em Caetité, Isso por que foi para Caetité? Livramento não tinha escola nessa época? Bom, a minha ida para Caetité tem um fato muito importante. Eu fui para lá da condição de pessoa muito pobre, de pais muito pobres, mas a minha avó era a empregada do único padre da região, o Conde Manuel Eugênio da Silveira. E ele tinha um irmão que era político lá em Caetité, e onde havia escola de muita repercussão na época, a Escola Normal de Caetité, ainda com os princípios de Anísio Teixeira, e ele achou por bem me enviar para lá, porque queria fazer de mim uma professora. E a senhora chegou em Caetité com 10 anos, 9 anos. 9 anos. E aí ficou em Caetité até quando? E o que aconteceu por lá? Em Caetité eu passei toda a minha vida escolar. Fiz o primário daquela época, que eram 5 anos do primário, com tempo integral. Frequentei as escolas anexas, a escola normal, que era a escola de referência, onde havia as práticas escolares, e ali só podiam ficar alunos que tivessem determinada média. Terminado os 5 anos de escola primária, eu fiz admissão e fiz os 5 anos de escola normal, também com tempo integral. E assim, todos os meus 10 anos de estudo em Caetité foram de tempo integral. E a senhora se formou em normalista na época, Em que ano, a senhora se lembra? Formei no dia 24 de dezembro de 1947. E aí, ficou em Caetité, morando lá, ali a senhora se casou, teve os filhos, como é que foi? Logo após a minha formatura, voltei para Livramento, para a minha terra natal, e aí, em março de 1948, já comecei a minha prática escolar na Fazenda Umbuzeiro. E lá mesmo se casou em Livramento? Sim, me casei em Livramento, noivei em Livramento, me casei em Livramento em dezembro de 1952. Em 1952 a senhora se casou e continuava estudando e continuava trabalhando, mesmo casada? Continuei trabalhando todo o tempo. Durante toda a minha vida eu trabalhei 2 turnos. Foram 6 filhos, Dona Rosália? Como é que foi a criação desses filhos? A senhora parece que ficou viúva muito cedo também. A criação de meus filhos daquela época é tão diferente de hoje que parece até impossível. Da primeira filha, na realidade, eu pedi licença à maternidade e pude realmente criá-la, não sabe, ao modo da época, gozando os 4 meses de licença em casa. Mas a partir do segundo filho eu não pedi licença, porque na época, quando se pedia licença, assustava o pagamento das pessoas. E a nossa condição financeira não permitia que a gente ficasse sem receber. Resultado, tive os outros filhos sem pedir licença. Com 8 dias, 9 dias, eu já voltava para a sala de aula. Seu marido deixava a senhora trabalhar? Naquela época tinha isso, De marido proibir de trabalhar. Aconteceu isso com a senhora ou não? Não aconteceu, porque a nossa situação financeira não permitia isso, Tinha realmente que trabalhar os 2, senão os filhos não podiam ser criados direitinho e não podiam ter a manutenção da casa. O certo é que foram criados da forma, vamos assim dizer, da época.
amamentava durante aquele tempo, depois a comidinha era a mesma, vamos assim dizer, da nossa, não havia também esses potinhos nada artificial. Desde cedo coloquei na escola, havia o jardim infantil, com 5 anos elas iam para o jardim, e a educação primária lá, e eu orientando em casa, ia muitas vezes para o colégio com as duas, uma de uma mão, outra, fazendo a recapitulação da lição do dia. E foi assim que foram criados. E a senhora ficou viúva, esses meninos ficaram, o mais novo tinha quanto tempo, qual a idade? Cristina era mais nova, ficou com 6 anos de idade. Nossa, e aí, como é que aconteceu a vinda para Vitória da Conquista e por quê? A vinda para a Vitória da Conquista aconteceu porque nós tínhamos um amigo, realmente, amigo-irmão, com quem meu marido trabalhou também durante muitos anos, um senhor muito conhecido em Vitória da Conquista, que era José Pereira Santos, seu Zequinha, que tem a família ainda aí, uns filhos aí em Conquista. E sempre ele nos convidava para vir morar em Conquista. E durante a vida com Joaquim não deu certo. Mas depois da viuvez, ele me mostrou as vantagens. E realmente eu vim para a Conquista em 17 de setembro de 77, e realmente Conquista parece que me recebeu muito bem, abriu as portas para mim, não tenho arrependimento de ter vindo. Qual foi seu primeiro emprego aqui? Meu primeiro trabalho aqui em Conquista particular foi no Juvencio Terra, no curso de pré-vestibular, e na escola pública eu vim para o Centro Integrado. Mas a senhora trabalhou em outros tantos lugares, né? Nessa primeira fase, quais foram esses lugares? Interessante, para o Juvencio Terra, logo que eu cheguei em setembro, em outubro, as donas de lá do Juvencio Terra foram à minha casa, me convidaram para ficar até o fim do ano para completar as aulas de língua portuguesa e literatura no curso de pré-vestibular que eles tinham fundado naquele ano. E realmente eu fui só com essa finalidade. Mas, resultado, no ano seguinte, ao invés de ficar no curso de pré-vestibular, eu já fui ficar mesmo no colégio durante o dia. Sempre ensinando português, língua portuguesa e literatura? Naquela época nós trabalhávamos os 3 aspectos, né? A parte realmente gramatical, a parte de literatura brasileira e a parte de redação. Nós, professores, trabalhávamos os 3 aspectos. E trabalhei durante 18 anos no Juvencio Terra. E outros colégios aqui de Vitória da Conquista também, né? Trabalhei no São Tarcísio também. E, fora isso, dava o curso de pré-vestibular. E sábados e domingos sempre havia os cursos de preparação para concurso de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Receita Federal. E assim eu levei toda a minha vida quase. E a senhora trabalhava os 2 turnos? E com esse tanto de filhos, a senhora contou pra gente que tinha 6 filhos, viúva, e trabalhava ainda os 2 turnos, ainda trabalhava sábado e domingo? Trabalhava todos esses 2 turnos, sábados e domingos, normalmente cursos para concursos, e tinha que me desdobrar ainda com a minha função de mãe, de dona de casa, e sabia conciliar, era obrigada a conciliar, e tenho certeza de que dei conta. A senhora gostava, a senhora trabalhava tanto assim porque a senhora gostava ou porque a senhora precisava, ou as 2 coisas? Bom, as 2 coisas. Você acreditar e fazer aquilo que você acredita é muito importante. E tudo aquilo que você faz com amor não se torna pesado. Digo com sinceridade, eu dava conta desses 2 turnos de trabalho e à noite ainda me desdobrava de correções, preparações, aulas no dia seguinte. E para mim aquilo era algo prazeroso até. Como é que foi essa transição aí de só professora para empresária? Como é que começou isso? Bom, esta passagem se deu, naquela época, graças ao sócio Joseval. Joseval, vindo de Salvador, ele começou a trabalhar conosco no curso pré-vestibular. Joseval, professor também, de matemática. A senhora de língua portuguesa, redação e literatura, e ele matemática. Joseval de matemática. E logo, do segundo, talvez, ano que ele estava conosco, ele falou, que nada, vamos transformar isso aqui em um colégio. E realmente nós abraçamos a ideia, porque não resta dúvida que nós também, eu por exemplo, tenho certeza que tinha muita vontade. E dada essa fala de Joseval, partimos para as reuniões que aconteceu lá em casa, e num passo de mágica, dentro de 1 ano realmente estávamos nós com o colégio Jopsal. E aí eu tive que deixar o Juvencio Terra para ser uma das sócias do colégio Jopsal. Era um cursinho também pré-vestibular. Começou como cursinho pré-vestibular
pré-vestibular ou como colégio? Como é que foi essa história? Começou com o cursinho pré-vestibular, era União Vestibular, que durou vários anos. Tivemos com esse União Vestibular numa das salas do Juvestre Terra, posteriormente na Lauro de Freitas, e depois que veio o colégio. Eu fui aluna do Colégio Opção. Vocês são responsáveis por colocar várias pessoas no ensino superior em Vitória da Conquista. Há muitos, são muitos médicos aí que nós temos aí hoje, não sabe? E que quando nós nos encontramos, nos tratam com uma deferência toda especial, com aquele carinho muito grande. Doutor Delano, temos outros juízes e assim por diante. Temos muitos médicos mesmo aqui na cidade, que foram os nossos alunos da opção e do vestibular, União Vestibular. Qual é a maior vantagem de se trabalhar na educação durante tantos anos, dona Rosália? Meu Deus, a maior vantagem realmente é a pessoa se sentir realizada, porque eu sempre fiz aquilo que eu acreditei. Eu acreditava na educação. Não que ela sozinha fosse resolver os problemas sociais do país, mas fiz aquilo que eu queria, acreditava e acho assim que contribuí de uma certa maneira para a evolução da sociedade onde eu trabalhei. Depois de tantos anos da sua vida dedicados à educação, como é que a senhora vê a educação hoje, como ela está? Bom, não obstante os avanços havidos durante esses anos, 1950, 1960, que foi, a minha época, mas por unanimidade, tanto das famílias, estudantes, professores, nós podemos dizer que a educação hoje está em crise. E quais foram os motivos que levaram a essa crise, professora? Vários foram os motivos, não sabe, para isso. Dentre eles, vamos assim dizer, a escassez, a dificuldade financeira, pagamento, dos professores e, por incrível que pareça, o Brasil gasta muito mais em educação do que vários países civilizados, o que é apenas, às vezes, desvio de verbas ou má aplicação. Outra causa também da crise é porque pensam que o professor ou a escola seja o responsável sozinho por esse problema social. E o professor não é o único, não é, vamos assim, o ator sozinho. Ele tem que ter a família, tem que ter a colaboração e a pressão mesmo da sociedade como um todo. E essa sociedade muitas vezes omite por vários motivos. É a indisciplina. Hoje nós contamos com a indisciplina muito grande dos alunos, que é acreditado sobre a relação pais e alunos. Parece que os pais vão perdendo como que a autoridade com os alunos, com seus filhos, e os deixam sozinhos, e a indisciplina muito grande. E também a falta de uma formação adequada para o professor. Com o advento assim da tecnologia, os avanços da sociedade, o professor tem que ter o preparo para estar à altura desse avanço da sociedade. Do contrário, a escola fica a desejar e fica uma culpa toda só em cima do professor. Então é esse o grande desafio que temos a enfrentar hoje, vencer essas dificuldades. Que mensagem a senhora deixaria aí para as suas colegas professoras? A mensagem para os professores, eu digo, é o seguinte: não obstante os obstáculos, muitas vezes a falta de valorização para o professor, mas ele não deve nunca desistir. O maior que seja a tecnologia, a presença do professor é indispensável, e somos o profissional que formamos os outros profissionais. Temos que nos valorizar e em luta. Muito obrigada, foi uma alegria, um prazer, viu? E um orgulho muito grande ter sido sua aluna também. Muito obrigada. De nada, e eu quero que agradecer pelo privilégio de, a essa idade, com quase 94 anos, ainda ser escolhida para ser entrevistada.